Ok, sim senhor. Então, boa tarde a todos. Creio que podemos começar com uma invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe da Igreja, rogai por nós. Uma saudação a todos os que vieram para estar aqui, para ouvir, para participar neste momento da Semana da Vida, organizada pelo Secretariado da Pastoral Familiar, e quero agradecer de coração ao Secretariado da Pastoral da Família, quero agradecer esta semana tão rica e tão abundante em reflexão sobre a família, sobre a vida da Igreja, tão importante que é. Quero depois agradecer de uma forma muito particular aqui aos nossos técnicos que só o trazer para aqui esta maquinaria toda, muito obrigado. Depois também à paróquia de Santo Amaro, que nos acolhe, muito obrigado também por isso, de forma muito particular, Sr. Padre Inácio. Bom, isto está preparado para ser 40 minutos, mais ou menos. Muito bem. Sim, senhor, vamos ver. Eu escolhi este tema, famílias com a forma da Eucaristia. Claramente porque é um tema é o tema do nosso ano pastoral, portanto a Eucaristia, andamos aqui à volta da Eucaristia. A pandemia não nos tem deixado fazer todas as coisas, mas de qualquer forma, sim, este tema da Eucaristia, muito bem. No fundo, aquilo que eu me quero interrogar é isto: o que é que a Eucaristia tem a ver com a família? Peço desculpa, vamos lá ver se... já está. Sim, senhor. Não sei se conseguem ver, isto com o sol está difícil, mas, bom. Família, então, primeira coisa é que as famílias cristãs vão à missa. As famílias cristãs vão à missa. Espero que aqueles que seguem esta transmissão lá para casa que consigam ver também estão a conseguir ver. Ótimo. As famílias cristãs vão à missa. E vão à missa porquê? Vão à missa porquê? Muitas vezes, de uma forma muito particular, o ano passado, no fim do primeiro confinamento, eu partilhava com o Sr. Padre da nossa diocese que eu estava com medo, quando acabou o confinamento, estava com medo que houvesse manifestações à porta das igrejas, não é? Porque nem todos iam poder participar na Eucaristia, não é? E houve um sacerdote que me disse: Sr. Bispo, não se preocupe. Os nossos cristãos não são assim tão fervorosos. Vão porque é preceito. Vão à missa porque é preceito. Bom, é bom haver o preceito, quer dizer, claro que sim, é bom que haja indicações, com certeza. Isso é bom, obviamente. Mas, até porque isso nos ajuda, não é? Quer dizer, há muitas coisas que nós fazemos, por preceito, mas depois precisamos de ir mais longe, não é?
Porque a nossa relação com Deus não se pode ficar simplesmente pelo preceito, não é? O preceito é muito interessante, por exemplo, para as regras de trânsito, não é? Pronto, são aquelas regras de trânsito. Porquê que aquele que está à direita tem prioridade? Porque sim, quer dizer, pronto, se não for à direita é o que está à esquerda, pronto, nem sei como é que os ingleses conseguem ver-se quando vêm para cá conduzir os carros, não é? Uma vez a um padre inglês eu perguntei, olha lá, como é que vocês depois fazem isso quando vão a algum país da Europa conduzir o carro? Eu digo, mas vocês conduzem ao contrário, é? Portanto, mas bom, o preceito. Mas depois as famílias cristãs vêm à missa para estar com Deus. Claro que sim. Obviamente que sim. Para estar com Deus, não é? É aquele momento em que nós estamos com Deus, em que vamos já ver. Não quero ser pessimista, mas para a grande maioria das famílias cristãs, a hora da missa é a hora de oração semanal. Fora a missa, não rezam muito mais. Posso estar a ser demasiado pessimista, mas eu desconfio que não ando muito longe da realidade. Ao menos há a missa, ao menos há aquela hora, não é? Pronto. Depois, eventualmente, as pessoas, quando precisam de alguma coisa, quando têm alguma dificuldade, depois lá vão à igreja e tal. Mas assim, uma oração habitual é a missa. Vamos à missa para estar com Deus. Claro que sim. E para estar com os irmãos, claro. Faz parte, já nos habituámos, não é? Um domingo sem missa, falta qualquer coisa, com certeza. Falta-nos também o convívio dos irmãos, com certeza. Com certeza. Mas a minha questão é se nós... isto aponta-se para onde? Pronto. A minha questão é se nós não podemos ir mais longe. Se nós não podemos ir mais longe, ou seja, sim, vamos à missa, vamos à Eucaristia por preceito, vamos à Eucaristia para estar com Deus, vamos à Eucaristia para estar com os irmãos. Mas ainda não me satisfaz. Então, e gostava de pegar precisamente nestas duas citações, em duas citações, uma de Santo Agostinho e outra de São Leão Magno. São dois bispos santos. São Leão Magno é Papa, Santo Agostinho, à volta do século, finais do século IV, princípios do século V. E dizia Santo Agostinho: ao comermos os alimentos para a vida da carne, transformamo-los no nosso corpo. Mas quando comungamos o Senhor, somos transformados nele. E esta é a diferença entre os alimentos normais e o alimento que é a Eucaristia. Quer dizer, alguém que coma muito açúcar, não é? Alguém que coma muitos bolos, corre obviamente o risco de ficar diabético, não é? Portanto, comeu tanto açúcar que transformou aquele alimento no seu corpo. Aquele alimento passou a fazer parte do seu corpo. Mas Santo Agostinho diz: mas quando é a Eucaristia, somos nós que nos transformamos
somos nós que nos transformamos em Jesus Cristo. E isto é uma coisa, vejam que isto é uma coisa tão grande, não é? Tão grande. Tão grande. Somos transformados em Jesus Cristo. Esta é a grandeza da Eucaristia. E, portanto, quando comungamos, quando participamos na Eucaristia, somos transformados em Jesus Cristo. Aquilo que é a nossa vida, passa a ser a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo como que toma conta da nossa vida. A nossa vida vai se transformando aos poucos, não é? Assim, quer dizer, se eu como muito açúcar, fico diabético. Se eu comungo muito Jesus Cristo, fico cristão. Não é? Transformo-me em Jesus Cristo. E depois, São Leão Magno dizia mais ou menos isto também. Quando ele diz, a nossa participação, mudou. A nossa participação no corpo e sangue de Cristo tem o objetivo de nos converter naquele que recebemos. De nos converter. Quer dizer, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, deixa de ser nossa e passa a ser a maneira de pensar de Jesus Cristo, a maneira de viver de Jesus Cristo, a maneira de ser de Jesus Cristo. Vejam que aquilo que quer Santo Agostinho, quer São Leão Magno estão a dizer é que Jesus Cristo está presente no nosso mundo através dos cristãos. Que cada um de nós cristão que vem à missa é Jesus Cristo presente no mundo. Esta é a grandeza do cristão. Esta é a grandeza do cristão. Esta é a maravilha de sermos cristãos. Portanto, isto de irmos deixando que Jesus Cristo se forme em nós e nos transforme. Podemos dizer, então, Cristo vai tomando posse daquilo que somos, vai nos transformando nele. Jesus não está parado, hein? Jesus não está parado. Jesus, vivo, ressuscitado, no meio de nós, não está de braços parados. Vai nos transformando, de uma forma muito particular, vai nos transformando a nós. É claro que é importante que nós deixemos que Ele nos transforme, não é? Isto não é assim um passe de mágica. É importante que nós nos deixemos que Ele nos transforme. Vai nos transformando, vai tomando posse de nós, vai nos transformando nele. E por isso mesmo, nós somos o modo de Cristo estar hoje presente no mundo. Muitas vezes nós nos perguntamos: mas então
então aquela família ali a passar fome e Deus não vê. Então, e Deus não vê? Deus não está presente? Está, claro que sim. Está presente naquele que foi lá ajudar aquela família. Com certeza. Nós somos o modo de Jesus Cristo estar presente no meio do mundo. Vejam que isto é, antes de mais nada, uma responsabilidade, hein? Uma grande responsabilidade. Até porque muitas vezes nos desviamos disto. Isso chama-se pecado, não é? Muitas vezes, em vez de sermos o modo de Jesus Cristo estar presente, não é? Em vez de dizermos, olha, passe lá à frente, vá, pronto, passe lá à frente na fila do supermercado, não é? Pronto, passe lá à frente, vá. Dizemos, não senhor, não passa nada à frente, vá para trás, e mais não sei o quê. Olha, aquele que é cristão, que vai à missa, e eu que estou aflito, estou a precisar mesmo, pronto, porque tenho os minutos contados, não foi capaz de me deixar passar à frente. Se calhar Cristo não está assim tão presente quanto se diz. Quer dizer, a nossa maneira de ser cristãos, muitas vezes, e infelizmente, contradiz esta realidade. Esta realidade grande de Cristo estar presente através dos cristãos, que transforma através de homens e mulheres, de velhos e de crianças, não é? Que Ele transforma todos os dias, todas as semanas, que Ele vai transformando. Bom, mas isto também nos dá, isto também serve ao contrário. Mas se nós nos vamos transformando, deixando transformar por Jesus Cristo, se nós nos vamos deixando converter por Jesus Cristo, mas então, hoje celebramos a solenidade da Ascensão, não é? Então também nós estamos mais perto de Jesus Cristo. Quer dizer, também nós vivemos em Deus. Então o céu deixa de ser simplesmente uma coisa para quando eu morrer, deixa de ser simplesmente para ser uma realidade já agora. É mesmo uma das realidades da Eucaristia, precisamente, fazer-nos parte. Por isso é que a Igreja chama muitas vezes a Eucaristia o pão dos anjos. Quer dizer, o alimento do céu. Sim. Já aqui na terra somos alimentados pelo céu. Que maravilha, não é? O tempo deixa de contar. É a eternidade. Quando celebramos a Eucaristia, é a eternidade que toma conta de nós. Coisa grande, maravilhosa, não é? Maravilhosa. Bom, e é importante dizermos isto uns aos outros, hein? Porque senão a primeira reação é assim, e às tantas é capaz de estar aqui alguém a dizer assim, bom, o Sr. Bispo agora está a exagerar, não é? O Sr. Bispo agora está, isto é bom demais para ser verdade, hein? Isto é bom demais para ser verdade, vá lá, Sr. Bispo, deixe-se à terra, pronto, a Eucaristia, ouçam, mas é assim mesmo, esta grandeza da Eucaristia.
que nos convida, que nos chama a sermos grandes, hein? Que há de maior do que isto. Que há de maior do que isto. Então, olhemos a forma da Eucaristia. O que é isto da forma da Eucaristia? Vamos lá ver. Esta água, assim não faço publicidade. Esta água que aqui está dentro desta garrafa tem a forma de quê? Tem a forma da garrafa, não é? Portanto, a forma é esta, a água, mas depois a água tem uma forma. Claro que tem uma forma. A água até é uma realidade líquida. O que é que isso significa? Significa que vai tendo a forma da realidade que a contém. Não é? Muito bem. Então, a minha questão é esta. O que é isto de ter a forma da Eucaristia? Como é que nós, seres humanos, cristãos, podemos ter a forma da Eucaristia? Viver, mostrar a Eucaristia. Mostrar a Eucaristia. Primeira coisa. No domingo passado havia, acho que foi no domingo passado, agora de repente, no domingo passado Jesus dizia aos cristãos uma coisa tremenda também, hein? Que nos mete a pensar ao contrário. Ele dizia assim: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Nós habitualmente pensamos ao contrário, não é? Até há quem diga, não, isto todos nós devíamos de ter, era uma espécie de curso de várias religiões, pois cada um escolhia aquela que achava que fosse a melhor. Não é? O nosso modo habitual de fazer, somos nós que escolhemos. Até dizemos depois àqueles miúdos que vão ser crismados, pronto, no teu batismo foram os teus pais que escolheram, agora és tu que escolhes. Jesus diz tudo ao contrário. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Fui eu que vos escolhi. Quer dizer, na vida cristã, antes de nós escolhermos Deus, já Ele nos escolheu. Antes de nós escolhermos Deus, Deus escolheu-nos. Deus olhou para nós. Deus olhou para ti. Deus olhou para ti e escolheu-te. Escolheu-te para seres cristão. Escolheu-te para viveres com Ele. Escolheu-te para seres a sua presença. Escolheu-te. E chamou-te. Convidou-te. Bom, mas então a primeira coisa da forma da Eucaristia é eu perguntar: o que é que Deus tem a dizer? O que é que Deus tem a dizer? Não é? Antes de eu dizer qualquer coisa, a primeira coisa é: o que é que Deus tem a dizer? Claro. Vejam que isto é uma forma completamente diferente de nós vivermos e de nós vivermos a nossa vida cristã. O que é que Deus me tem a dizer? No fundo, quando acordamos, aquilo que nós havíamos de perguntar não é o que é que eu tenho a fazer, o que é que eu quero dizer a Deus nesta oração da manhã, mas é o que é que Deus me tem a dizer? O que é que Deus me quer dizer? Muda tudo. Claro que sim. Muda tudo. Acolher Deus. Deixar que Deus
tenha a iniciativa na minha vida. Deixar que Deus me diga qualquer coisa. Escutar Deus. Escutar Deus. A célebre diferença entre escutar e ouvir, não é? Todos nós ouvimos, estamos sempre a ouvir coisas, não é? Agora estamos aqui assim, mas estamos a ouvir os carros a passar lá fora, hein? Não estamos a ligar-lhes, não é? Estamos a ouvir, mas não estamos a escutar. Por isso é que os escuteiros são escutas, não é? O estar alerta, o estar atento à realidade, o estar atento aos outros. Nós escutamos Deus. Escutamos Deus. E esta é a primeira coisa. Escutar Deus. Depois, bom, este coisa estar ou não estar, mas tem toda a razão, deixa de estar. Sim, para os ausentes dá jeito. Sim, senhor. Segunda coisa, deixar-me-nos surpreender. Deixar-me-nos surpreender. Aquele que não se deixa surpreender, o sublime de Deus passa-lhe ao lado. Vejam, quem é aquele que não se deixa surpreender? Aquele que não se deixa surpreender é aquele que vive a sua vida, o seu cotidiano, sempre tal qual. Já sei como é que vai ser o meu dia de hoje. Vou fazer isto, vou fazer aquilo, Depois chega à noite e diz assim: sim, senhor, tudo aquilo que eu fiz estava tudo planeado, foi tudo tal qual eu tinha pensado, foi tudo tal qual eu tinha... estava pronto. Não houve surpresa nenhuma. Não houve surpresa nenhuma. E todos os dias é assim. Há pessoas que vivem assim, hein? Há pessoas que vivem no ritmo tal do cotidiano que não têm tempo para as surpresas de Deus. Nem para as surpresas de Deus, nem para as surpresas dos outros, não é? Não são capazes de se maravilhar. Não são capazes de se admirar. Nunca serão capazes de perceber a beleza de uma flor. Nunca serão capazes. É uma flor. Pois sim, está bem, pronto. É um pôr do sol. É um pôr do sol. Pronto, sim, pois todos os dias o sol se põe. Quer dizer, não são capazes de se deixar surpreender. E Deus surpreende-nos. Deus, quando se mete connosco, troca-nos as voltas. Deus, quando se mete connosco, faz sempre mais do que aquilo que estávamos à espera. Faz sempre outra coisa. Leva-nos sempre para outros caminhos. Muitas vezes estamos a andar aí pela cidade e de repente, ao virar da esquina, encontramos Deus. Encontramos Deus numa criança, encontramos Deus num pobre, encontramos Deus num amigo que nós não víamos há tanto tempo. Encontramos Deus. Encontramos. Mas para isso é preciso termos esta capacidade de nos deixarmos surpreender. De nos deixarmos maravilhar, de nos admirarmos. De nos admirarmos. Temos que nos deixar admirar. Assim, ficar sem palavras, ser capaz, não é? Essa é a condição para encontrarmos Deus. Deixar-me-nos surpreender. E depois da surpresa, brota a gratidão. Surge a gratidão. Claro que sim. Quando nós nos encontramos com Deus, aqueles momentos em que nós nos encontramos com Deus, ficamos agradecidos, claro. Como ficamos agradecidos? Aqueles momentos em que vivemos o sublime, ficamos agradecidos. A nossa vida ganha um outro sentido.
O nosso cotidiano é outra coisa. Vejam que é isso que nós vemos, os Atos dos Apóstolos, que nós temos andado a ler agora ao longo do tempo pascal, não é? Os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos são constantemente isso, não é? Deus, ainda agora, sei lá, um exemplo, começar por São Paulo, não é? Começar por São Paulo. São Paulo que ia para Damasco fazer aquilo a que ele estava habituado, que era perseguir os cristãos, ainda por cima julgava que estava a fazer um grande favor a Deus, não é? Pumba, cavalo abaixo. Cavalo abaixo. Surpreendido por um senhor, não é? A partir deste momento, a vida de Paulo mudou completamente. Mudou completamente. E toda a sua existência passou a ter um outro sentido. Passou a haver uma urgência, não é? Eu tenho que dizer isto a toda a gente. Eu tenho que dizer isto, eu não posso calar. Ai de mim se não evangelizar, diz ele. Uma vez na carta aos Romanos, não é? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. A gratidão. A gratidão. A gratidão. E depois o servir. Claro que sim. Servir. A forma da Eucaristia é também esta do serviço, não é? E não é sem razão que São João, precisamente no momento de contar a Eucaristia, fala do lava-pés. O serviço. O estar atento aos outros. Não é? É Jesus. Jesus é o servo. Jesus é aquele que põe a mesa. Não é? É aquele que está ao serviço dos irmãos e ao serviço dos pobres. Depois a Eucaristia tem também a forma da comunhão. Da comunhão. Nós dizemos, se eu agora perguntasse aqui, o que é a comunhão? Não é? A grande maioria dizia, é quando eu vou receber Jesus na hóstia consagrada. Não é? Porquê que isso se chama comunhão? E não comer? Não é? Eu vou comer Jesus. Não, eu vou à comunhão. Porquê? Porque naquele momento eu fico em comunhão mais íntima com aquele Jesus. Comunhão. Quer dizer, a Eucaristia dá-nos esta forma. A Eucaristia dá-nos a forma de escutar Deus, dá-nos a forma de nos deixarmos surpreender por Ele, dá-nos a forma de servir os outros, dá-nos a forma de vivermos em comunhão. E esse é o modo de ser dos cristãos. O modo de ser dos cristãos é a comunhão. O modo de ser dos cristãos é o viver unidos uns aos outros. São Paulo compara-nos ao corpo, não é? Compara os cristãos ao corpo. Diz, vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E diz, portanto, não achem que lá por causa de serem assim, que são menos necessários ao corpo. E nós sabemos isso muito bem, não é? Uma unha do pé encravada e o dia ficou estragado. Não conseguimos pensar, não conseguimos fazer nada. Porquê? Porque o dedo do pé tem uma unha encravada. E, portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de perceber que somos membros uns dos outros. Precisamos de perceber que nenhum de vós... Eu preciso de perceber cada vez mais que nenhum de vocês me pode ser indiferente. Se um de vocês está a sofrer,
eu também tenho que sofrer. Se onde você está alegre, eu também tenho que estar alegre. Vejam o trabalho do bispo, não é? É toda a diocese, toda a igreja, não é? Aqui a aguentar com os sofrimentos e com as alegrias de todos. Pronto, é assim, graças a Deus. Precisamos de perceber que somos membros uns dos outros. Que ninguém nos é indiferente. A comunhão, a Eucaristia dá-nos esta forma de viver. Antes de vir para aqui, estava a ver a televisão e estava a ver aquela atriz que infelizmente faleceu, não é? Maria João Abreu, e toda a gente pensava primeiro nos outros e depois é que pensava nela. Mas isso é a comunhão, claro. Claro que sim. Ao contrário daquilo que se diz para aí, não é? Pensa primeiro em ti e depois pensa nos outros se tiveres tempo. É assim que habitualmente se diz, não é? Pois, precisamente, o cristão tem uma forma de viver contrária. O cristão tem a forma de viver da Eucaristia, da comunhão. Olha pelos outros, cuida dos outros, preocupa-se com os outros, vive com os outros, com. Uma pessoa... e depois, obviamente, a comunidade que somos, não é? A comunidade... Vamos lá ver. As nossas paróquias deixam aqui um bocadinho a desejar. As nossas e as paróquias do Portugal inteiro. Não é? Quer dizer, nós muitas vezes sentamos-nos ao lado uns dos outros na missa, mas quem está sentado ao nosso lado é um perfeito desconhecido. Será quem é? Será? E finalmente, a forma da Eucaristia é a forma da vida eterna. Não é? Pão da vida eterna. Esperança. Vejam que isto de eu ter o pão da vida, isto de eu me transformar em Jesus Cristo, dá-me esperança, claro que sim, dá-me uma força isto não bate bem com a Eucaristia, mas pronto, uma força danada, não é? Uma força grande, porquê? Porque é assim, é muito diferente eu ir ali assim à Ponta do Sol, por exemplo, não é? E dizer, o que é que será que está para lá? Não é? O que é que será que está para lá? É muito diferente de eu dizer isto ou dizer assim, olha, ali está um americano, ali mesmo à frente está um americano. Não sei quem seja, não faço ideia quem seja, mas quer dizer, mas está ali a América, não é? Os Estados Unidos, está ali, pronto, assim. Por acaso, os Estados Unidos ou o México, às tantas já, não sei, para aí. Mas, não é? A esperança cristã não é a esperança de quem diz assim, não sei nada o que é que se passa. Depois, não sei. Depois, não faço ideia. Bem, eu espero, sonho, desejo. Não é assim. A esperança cristã é assim. Mesmo que eu não saiba, e não sabemos completamente o que é para o lado de lá, sabemos que é Jesus Cristo. Sabemos que é Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo que nós comungamos. Aquele Jesus Cristo que nos transforma nele. Pronto. Não é? Então se é Jesus Cristo, pronto, vale a pena. Claro. Este Jesus em quem eu já me vou transformando, depois viver com ele plenamente. Pronto, ok. Está. Vamos a isto.
Então, agora um outro exercício, vamos lá ver se eu consigo ser mais rápido. Assim, a forma de uma família eucarística. A forma de uma família eucarística. Primeiro, uma família eucarística é uma família construída por Deus. É uma família construída por Deus. Habitualmente nós dizemos assim, bom, vamos cá, isto é o amor um do outro e mais não sei quê, pronto, vamos lá ver como é que isto vai. Depois metemos Deus assim pelo meio, assim uns pozinhos. Não! Uma família cristã é uma família construída por Deus. Deixamos que Deus construa a família. É uma família onde Deus tem o primeiro lugar. Essa é a forma de uma família cristã. Depois, em segundo lugar, uma família cristã é uma família que reconhece a presença de Deus. Que reconhece a presença de Deus. Quando nasce mais um membro da família, claro que Deus está presente, então com certeza. Não é? Não é? É uma família cristã é uma família que se treina em perceber estas pequeninas ou grandes presenças de Deus. Porque este é um treino, não é? Nós treinamos-nos para isto, treinamos-nos para perceber a presença de Deus. Hein? Podemos dizer assim, a presença de Deus. Sim, claro que sim. O sol nasce todos os dias. Isso é um sinal da presença de Deus. Claro que é. Imaginem que o sol amanhã não nascia. Pânico em toda a terra. É pior que a pandemia. Muito pior que a pandemia. Uma família cristã é uma família que se treina a perceber esta presença de Deus e a dar graças por isso. Que bom que é. Que bom que é porque o filho do meio foi capaz de mudar a fralda ao bebé que acabou de nascer. Não sei se as mães gostariam disso, mas isso era outra coisa. Que bom que é. Que bom que é porque o cachorro de 11 meses fez um tintém, não é? Se pôs em pé e deu 2 passos. É um milagre. Aquela criaturinha que não servia para nada foi capaz de se pôr em pé e de dar uns passos. Milagre. Claro que sim. Presença de Deus, não é? Presença de Deus. Depois é uma família que é escola de serviço. Desculpa que isto não mudou. Uma família que é escola de serviço. Não é? Quer dizer, uma família onde todos aprendem a servir a todos. Não é? Uma família em que não é preciso o filho dizer, não tenho a colher aqui na mesa, não é? Porque um outro irmão viu que ele não tinha colher e levantou-se, foi buscar a colher e lhe deu a colher. Uma escola de serviço. Escola de serviço. Claro que sim. Uma família que vive na Eucaristia, que vive da Eucaristia, é uma família em que todos aprendem a servir a todos. E por isso mesmo, é uma verdadeira comunidade. É uma verdadeira comunidade. Não apenas pelo sangue que nos une, mas é uma família que é uma verdadeira comunidade. Também, sobretudo, por causa da presença da Eucaristia. Por causa da presença deste Senhor Jesus no meio de nós. E por fim,
Por fim, uma família que vive com a forma da Eucaristia é uma família que é presença da vida eterna. É uma família que é presença de Deus. Vejam que quando nós encontramos uma família assim, olhamos para ela, e isto faz-me muito bem, é das coisas que mais bem me tem feito ao longo da minha vida de padre, é encontrar famílias assim. Eu olho para elas e digo, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, e às vezes não são nada pequenos, mas olhamos para aquela família e dizemos assim, Deus existe. Deus existe. A vida eterna existe. Porquê? Basta olhar para aquela família. Vivem de tal forma que só pode haver uma justificação para aquilo. Deus existe. Pus a fasquia muito alta. Estão vocês a dizer, ou a pensar. Não estão vocês a dizer, mas estão vocês a pensar. Pus a fasquia muito alta. Não sei se pus a fasquia muito alta ou muito baixa. Se calhar foi Nosso Senhor é que pôs a fasquia muito alta, não é? Mas pronto, mas esse é o desafio. Esse é o desafio. É o desafio que Nosso Senhor faz a todos nós. Ser cristão nunca foi pela medida baixa. Nunca. Vi alguma vez no Evangelho Nosso Senhor a dizer: venham comigo que isto é fácil. Tão fácil como saltar à corda. Nunca. Sempre a medida alta. E é esta medida alta que o Senhor nos continua a convidar. É para ela que o Senhor nos continua a convidar. É para ela que Ele nos continua a chamar. É a medida alta do ser cristão. É a medida alta da família cristã. Famílias com forma de Eucaristia. Graças a Deus. Graças a Deus, muitas são as famílias que ao longo da minha vida eu encontrei com esta forma da Eucaristia. Graças a Deus, muitas são as famílias que já na nossa ilha eu encontrei com a forma da Eucaristia. Damos graças a Deus por elas. Pedimos que elas nunca deixem de ter esta forma maravilhosa da Eucaristia. E pedimos ao Senhor que nos ajude a fazer com que muitas outras famílias recebam, acolham também esta forma da Eucaristia, que é a forma de Jesus Cristo. Muito obrigado pela vossa paciência e, sobretudo, ânimo, porque não é impossível, hein? Como eu vos digo, conheço muitas famílias que têm a forma da Eucaristia. Não é impossível, é qualquer coisa que está bem ao nosso alcance. Porquê? Porque Deus o põe ao nosso alcance. Que Ele nos ajude.